O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Giasse, pequenos preços, grandes amigos. O cara é administrador, empresário e empresta o nome para uma das festas mais famosas do sul do Brasil. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa Humano de hoje ele, Mário Gadzinski. Tudo bem, meu bruxo? Tudo ótimo, mano. É um prazer estar aqui contigo. Amizade de alguns anos já, né? Alguns, né? Algumas entrevistas já, né? Algumas entrevistas e alguns tragos juntos, mas... Não, trago não, a gente nunca bebeu. Ah, desculpa, a gente não bebe. Não, trago não. Só água, né? Só leite. Leite. Tá vendo, cara, me conta uma coisa. Todo mundo te conhece por emprestar o nome para do Inomário, que começou há quase... há 13 anos, mano. 13 anos. 13 anos já foram. É um projeto vencedor, a do Inomário? Acredito que sim, né? Uma festa que consegue se consolidar e se manter por tanto tempo, pode-se dizer que é um projeto vencedor, né? E aí começou mesmo na historinha. Começou na tua casa? Começou por uma brincadeira, na verdade. Literalmente, meu aniversário, mano. 21 anos, e aí... Convidaste uns 300 amigos? Convidei uns 309 amigos, vai. E aí, bebida e churrasco gratuito, na verdade, era meu aniversário, e aí a coisa começou a ganhar proporção maior. Eu era solteiro na época, né? Importante ressaltar isso. Então, convidamos algumas amigas e a festa começou a ganhar uma proporção legal e aí a gente viu que precisava profissionalizar. Chegou um tempo que não dava mais para manter. Mas demorou muito tempo para vocês decidirem? Demorou 3 anos. 3 anos nessa... Foi uma festa informal, uma coisa, Foi uma festa informal, uma brincadeira entre amigos. E aí no 3º ano meu pai falou assim, ó, a partir daqui não dá mais para fazer na minha casa. Vocês têm que definir se vocês querem profissionalizar ou se vocês querem encerrar a festa. E aí foi onde ele resolveu fazer um CNPJ e aí criar uma estrutura mesmo. Com sócios, tudo direitinho? Sócios, tudo direitinho. É uma empresa, do Inomário é uma empresa? É uma empresa, da YKM Produções de Eventos, na verdade. Então ela tem CNPJ, ela tem capital de giro, ela tem toda uma estrutura para fazer a parte, durante o ano, da relação com o público através das redes sociais. Então ela se mantém em paralelo aos nossos negócios. Mas quando é que a festa ficou gigante, Mário? A festa ficou gigante a partir da 5ª edição, mano. A partir da 5ª edição, quando a gente fez a Morada do Sol, aí a gente colocou um balão na época, um balão de gás, um símbolo da festa. Então foi algo que saiu muito fora do comum do que as pessoas faziam, né? E aí começou... O boca a boca é quem fez a festa criar essa proporção. O amigo do amigo que conta pro amigo e assim a festa começou a ganhar amizades fora da nossa região. Começou a atingir a região até de Florianópolis, Porto Alegre, e a partir daí foi uma bola de neve positiva, na verdade, né? Vai para a 14ª edição, é isso? Vai para a 14ª edição. E não vai parar? Mano, a gente não pretende parar, na verdade. A gente conseguiu fazer uma renovação do público, né? Dia 13 de julho nós vamos fazer uma festa no Hotel Bourmont, ali em Nova Veneza. A gente fecha o hotel para um weekend, na verdade. Que é o quê? É uma festa de inverno? É uma festa de inverno, é. Então, na sexta, no Restaurante Veneza ali, o Restaurante Veneza vira uma boate. Na sexta-feira, de frente para a Gôndola, em Nova Veneza. E no sábado fica durante o dia inteiro, no pôr do sol da Serra, lá em cima no Hotel Bourmont, a festa. E com alguns convidados ainda ficam dentro do hotel, né, hospedados, aproveitando o after também que acontece depois no término da festa de sábado. Pela festa ser uma empresa, né, vocês administram ela com muita seriedade? Sim. Não tem esse ar de zona, de festa, de balada, ao contrário. No começo tinha, mano, natural, era entendeu? Uma brincadeira, não era o core business de ninguém, então a gente levava muito no... Só que a festa começou a criar montantes significantes. O volume de festa passou para casa de alguns milhares de reais. Aí não dava mais para brincar, aí o negócio tinha que ficar sério. Fala a verdade, algumas dezenas de milhares. Não, alguns milhares. Tu não vem com esse papo aí de alguns milhares. Algumas centenas. Então fala a verdade, vai. Se é administrador, fala a verdade. Você não vai enrolar os outros. Não, a festa de verão hoje custa para ela ficar de pé quase R$500 mil. Para fazer a festa, cara? Para fazer a festa. A galera não tem noção disso. Não tem noção do custo. Todo mundo acha que é tranquilo, é só convidar um monte de gente e colocar lá. Mas por trás daquela estrutura que as pessoas entram, tem de investimento ali quase R$500 mil. O que incomoda mais, mano, numa festa? O que incomoda mais que nos incomodou principalmente no passado, né? Eram as pessoas que não tinham limites, na verdade, bebiam demais
e acabavam querendo brigar durante a festa. Cu de cana, sempre tem. Um cu de cana sempre incomoda o ambiente, entendeu? Só que a gente começou a ter um nível de respeito, a festa foi evoluindo e esse nível de respeito foi crescendo também. Então, o que incomoda mais hoje os organizadores é a logística anterior para fazer a festa ficar pronta. Porque o nosso público realmente é um público selecionado e as pessoas, quando vão, gostam de estar lá. E aí tu encontra um amigo que tu não via há 1 ano, há 2 anos. Então acabou sendo uma festa de encontro de amigos também. Eu acho que isso começou a ganhar uma proporção de família. Ela dá lucro para vocês hoje? Dá. Hoje é um negócio bacana? Na verdade, a função dela existir hoje é porque ela dá resultado. Ela virou um negócio propriamente dito. Ela tem que dar o resultado na última linha para... Toda festa dá mais resultado que a outra ou já teve uma que deu mais resultados do que as atuais? Mano, a gente tenta sempre otimizar resultado, mas sempre tem um ano, ela não é um crescimento 100% vertical. Ele tem um ano que ele tem uma sazonalidade natural. A economia às vezes não está tão boa, a gente não consegue o mesmo número de patrocínios do que o outro ano. O patrocinador entende bem a festa? Aceita bem? Entende. Hoje, os patrocinadores eles conseguem conceituar marcas com a festa. Então, assim, eu quero atingir o público A ou o público B, eu vou linkar meu nome à festa do You Mário, que eu consigo interagir bem com esse público. Então, essa questão de link, que lá no passado era difícil tu explicar o motivo pelo qual valia a pena ele investir em mídia e o retorno que dava, hoje a gente tem uma estrutura que consegue mostrar a conversão, na verdade, do investimento e o quanto dá de retorno para esse investidor. Então, a gente tem alguns patrocinadores bem fiéis, que estão conosco aí há mais de 7 anos. Desde o começo já, ou não? Não, há 8 anos, aí pelo menos a gente já tem organizadores que estão com a gente pelo menos 8 anos. Tá, mas a do You Mário é uma das empresas que você tem, que você se meteu. Sim, uma das Quantas, vai? Eu sei, eu lembro de você de reciclagem. De uma história de reciclagem. Que história é essa, vai? Nós temos a Eva Reciclagem. A Eva Reciclagem é... Eu lembro você dizendo para mim, mano, reciclagem é o futuro. Você falava para mim, reciclagem é o futuro, você tem que olhar para o futuro. É mais ou menos isso? É a tendência, mano. Não tem... Na verdade, tu vai ver que teu filho... agora e é a melhor coisa do mundo, diga-se de passagem, né, mano? Ele vai começar a ir para a escolinha e ele vai começar a te dizer assim, papai, aquele papel você não devia ter jogado ali naquele lixo, tem que colocar para reciclar. Então, assim, é uma questão cultural. As pessoas estão evoluindo para o sentido da reciclagem. Então, não tem como dizer que não vai um negócio do futuro. Na verdade, ele já é um negócio do presente em muitos países desenvolvidos, né? Tu pega os países nórdicos, tu pega a Alemanha, tu pega a Austrália, o próprio Estados Unidos. Esse ambiente de reciclagem, ele se dá de maneira muito forte. Porque o problema não está no plástico, conforme muita gente fala, né? Não é o canudinho plástico vilão do mundo, né? Não é o canudinho plástico. É a mesma coisa que eu te matar com a faca e tu dizer que o culpado é a faca. Na verdade, é a maneira como tu deposita teu canudinho plástico e como ele vai parar no meio ambiente. Se ele fizer a logística reversa e o ciclo de vida útil dele for voltar para uma reciclagem e essa reciclagem mandar para transformar em matéria-prima de novo esse canudo do plástico, ele é muito menos agressor do meio ambiente do que, às vezes, utilizar o viés, por exemplo, de vamos utilizar canudinho de papel. Só que canudinho de papel hoje vai em um filme plástico, que as pessoas não falam, porque para ele ter durabilidade ele precisa ter uma estrutura mínima ou uma resina por fora. Então acaba que, se tu olhar o quanto consome de água, o quanto retrai de material do meio ambiente, o como tu consegue reciclar aquele canudinho que é feito de papel e botar os dois no mesmo nível, o impacto do canudinho reciclado é menor para o meio ambiente do que o canudo de papel. Só que as pessoas não gostam de fazer conta, às vezes, né? Não, na verdade, o reciclado, você fala o plástico, né? O plástico. O impacto do plástico é menor do que o papel. O impacto do plástico é menor do que o papel. Se tu botar na ponta do lápis na ponta do lápis. Custo energético, custo de água, custo de retirada desse material de energia. E é o que a gente faz? A gente transforma todo o nosso resíduo que nós fazemos a logística reversa. Por exemplo, assim, eu vou lá na tua empresa, retiro papelão, retiro plástico, retiro metal e retiro madeira. Eu transformo isso em litros de água, em árvores que eu deixo de tirar do meio ambiente, em horas de energia e litros de óleo. Então, eu consigo te mostrar o porquê que a reciclagem realmente faz bem para o meio ambiente. Você é metido com crédito de carbono também ou não? A minha... Tem alguma coisa a ver? Sim, na verdade, a minha
tese de quando eu me formei em 2004 foi sobre crédito de carbono. Inclusive, foi um dos primeiros artigos brasileiros nessa área. Isso funciona mesmo, Mário? Não, de fato, hoje, nacionalmente, ele não vem funcionando da maneira adequada como deveria ser. Uma vez que existia uma bolsa, na verdade, que deveria comercializar esses créditos, né, mano? E hoje essa bolsa, ela não tem hoje liquidez, vamos dizer assim. Essa liquidez que existia no passado, ela diminuiu bastante. Porque a metodologia utilizada para compensação dos créditos não é uma metodologia única. Então, não existe um instituto, na verdade, que consiga alinhar toda essa metodologia. Embora, tu utilizar os créditos para transformar o teu produto num produto limpo, entendeu? Sem impacto no meio ambiente, tu consegue fazer. Então, eu consigo ver, dentro da minha linha industrial, eu faço cerâmica, ver o quanto de gás de efeito estufa ou CO2 que eu vou emitir no meio ambiente desde o início da minha produção até o final e neutralizar esse processo, transformando isso em um produto ambientalmente correto, sem impacto no meio ambiente. Então, eu consigo utilizar de outros mecanismos, vamos dizer assim. Você falou de mundo, você fala muito de mundo. Você já teve experiências fora do Brasil? Sim, morei já... Vamos lá, até a Austrália, pelo que eu vi. Morei Estados Unidos e Inglaterra? Isso, morei... Qual foi a primeira experiência? A primeira experiência foi a Austrália. Você foi fazer o que lá? Eu fui estudar inglês e trabalhar numa construtora. Uma construtora australiana? Uma construtora australiana, se chama Dennis Family Corporation. É a maior empresa hoje do estado de Victoria, onde fica Melbourne, na verdade, que faz a incorporação de loteamento. Então, eu tive a oportunidade pelo FBN, que é o Family Business Network. A Eliane fazia parte à época, aí a gente fez um contato, trocamos, mandei meu currículo para lá, eles me aceitaram. E a família, que era dona da empresa, me aceitou na casa deles para trabalhar dentro da empresa. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 6 meses em Sydney estudando inglês e mais 6 meses em Melbourne trabalhando na empresa. Morando na casa dos donos? Morando na casa dos donos. Como é que foi essa experiência? Foi bacana, mano? Foi uma experiência fantástica, mano. Outra cultura, na verdade. Eu costumo dizer que se o Brasil fosse um país com menos entraves, e pensando mais na produtividade, na meritocracia, ele seria a Austrália. Ele seria um país, porque tem todas as características naturais que existem na Austrália, nós temos aqui no Brasil. E lá eles conseguem fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida, que a renda per capita seja uma renda excepcional. O governo é menor, o Estado, o tamanho do governo é relativamente pequeno na economia, embora eles ajudem muito as pessoas que não tiveram acesso à educação, ou, por exemplo, o povo de lá, que seriam nossos índios, os aborígenes, eles também têm uma estrutura bem feita para... Eles têm muito respeito, né? Muito respeito. Então, eu acho que é um modelo a ser copiado, na verdade. Eu acho que a gente fala muito hoje em dia que nada se cria, tudo se copia. Eu acho que a gente deveria olhar mais para a Austrália como modelo de negócio, o que eles fazem lá, e tentar replicar isso no Brasil. Eu acho que se a gente chegasse perto... A Austrália está há 20 anos sem ter uma deflação, né? Então, é uma economia que está há 20 anos crescendo, né, mano? Então, tu pega isso nessa perspectiva de ter uma economia crescendo aí 2,5%, 3% durante 20 anos, tu vê o impacto de distribuição de renda que isso causa nas pessoas. Se eu tivesse continuado lá, provavelmente eu estaria muito bem, assim como todas as pessoas que eu tive o convívio na época. Estaria melhor que no Brasil ou não? Você acha? Possivelmente, mano. Possível. A gente fala na volta das tuas outras experiências. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo hoje no programa Humanos, Mário Gadzinski. Rapidinho a gente já volta, vai. Voltei aqui na RTV. Eu, você e sempre 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui no programa Humanos. E se você perdeu uma entrevista, já sabe, vai no YouTube do Humanos, Humanos Talk Show sem H, que você vai ter acesso a todas as entrevistas na íntegra. E aproveita e deixe seu comentário sobre uma entrevista que gostou, até uma crítica, eu prometo que eu vou ler com carinho. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje ele que é administrador, empresário, empresta nome para festa. O que mais você faz? A gente faz um pouco de tudo, na verdade. A gente se adapta ao mundo, na verdade. Mário Gadzinski. Ô, Bruxo, olha só. Você carrega um sobrenome muito forte na região.
né? Você trabalhou na Eliane, você foi presidente do conselho da Eliane. Perfeito. A Eliane foi vendida agora, num grande negócio. Por carregar esse sobrenome, isso sempre te deu mais responsabilidade? Você teve mais responsabilidade? Sim, como administrador, você acha que isso te... Acredito que sim, mano. Carregar o sobrenome Gaidzinski, na verdade, linkado à família Eliane, ela sempre foi uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela abriu portas, né? Porque ele é um cartão de visita realmente, quando tu chega e tu te posiciona como oriundo de uma família respeitada na região, ela abre muitas portas. Por outro lado, ela tem um peso muito grande, é um fardo a ser carregado, no sentido que até as pessoas te darem crédito e confiarem no teu trabalho, no teu potencial, pelo que tu és de verdade, é difícil. Demora um pouquinho? Demora. As pessoas fazem um link que não, ele é uma pessoa que está tranquilo, ele não precisa, a família dele está bem, ele é da família Eliane. Então as pessoas até conseguirem se desvincular do sobrenome Gaidzinski e mostrarem seu potencial próprio, também é difícil. Então tem que saber lidar com essa situação no dia a dia. E eu demorei um pouco para aprender a lidar com essa situação, mas hoje eu digo que... eu tenho muito orgulho, na verdade, dos meus antecessores, na verdade, da minha família, por ter criado esse legado de empreendedorismo na região e, de certa maneira, ajudado a formar a nossa sociedade de hoje, tanto em Criciúma quanto Cocal, né? Acho que... A região toda, né, Mário? Porque tem muita empresa que trabalhou para as grandes cerâmicas, né? Eu acho que emprego e renda, na verdade, tu gera através de vontade, sabe, mano? Tesão mesmo, de querer fazer acontecer. E foi um pouco disso que o meu bisavô, quando começou, a Eliane teve, o Maximiliano. Começou com 50 anos uma empresa. Tu imagina tu pegar tudo que tu tem na tua vida, 50 anos teoricamente já estabilizado, e colocar num novo negócio uma massa falida. Então isso é um exemplo, na verdade, de a hora que as pessoas olham para trás e dizem assim, pô, não posso mais fazer diferente, não dá para fazer... Não, calma aí, cara. Naquela época, 50 anos atrás, na verdade, é quase aquela notícia do senhora idosa é atropelada por ônibus aos 40 anos. Tipo... Sim, é muito diferente, muito diferente. Você foi presidente do conselho, é isso, de administração? Fui. Fui presidente do Conselho de Família. De família, mas como é que foi? Você era uma pessoa muito nova quando você assumiu como presidente. Eu imagino que tenha sido uma experiência extremamente desafiadora para você. Foi. Na verdade, por isso que eu digo que a experiência de ser forjado, eu tive muitas experiências fora que eu acabei conseguindo trazer para dentro da empresa. Uma estrutura de governança corporativa... vamos dizer assim, o melhor status quo de governança corporativa que as empresas podem ter é ter a estrutura de um conselho de administração, que é quem cuida da gestão efetivamente, a conversa, o CEO repassa os dados que ele está fazendo para o conselho de administração, o conselho de administração faz a visão de longo prazo da empresa. O conselho de família cuida da entrada de membros familiares no negócio, blinda a gestão com relação familiares que às vezes querem interferir de alguma maneira não ortodoxa dentro dos negócios e, além disso, faz o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual dos Membros Familiares. E tu tem outra estrutura, que é o Conselho Acionista, na verdade, que é o conselho dos sócios propriamente dito. Que, por exemplo, assim, não, vamos vender ou não um negócio, vamos comprar um outro negócio que não faz parte da linha nossa de core business. Aí é o acionista que decide. Aí é o conselho acionista que define. O conselho de administração não tem alçada para tomar uma decisão dessa natureza. O conselho de administração vai administrar o que os sócios decidirem. Vai administrar o que os sócios definirem. Ou ele família no meio disso tudo, como é que fica? Tem voto, não tem? Como é que é isso tudo? Tem, na verdade, por exemplo, como é que era construída a família, a nossa, né? Nós possuímos 5 núcleos. Então, 5 núcleos eram os filhos dos fundadores. Desse núcleo, por exemplo, desses 5 núcleos, 2 membros de cada iam para o conselho de família, 2 membros de cada iam para o conselho acionista e 1 membro de cada ia para o conselho de administração. E se contratava 3 membros externos para assessorarem nessa estrutura. Depois entrou o fundo, acabou vindo mais 2 pessoas do fundo para a estrutura do conselho de administração, que é o fundo Quineia, né? Na época. Isso já faz o quê? Faz mais de um ano já? Isso faz, bem dizer, quase um ano que nós fechamos a negociação, né? Não doeu, cara, para a família? Dói. Não, Dizer que não dói
principalmente para a segunda geração, né? A segunda geração que cresceu vendo o negócio ser estruturado. Dói, mas a gente precisa analisar como negócio. Eu acho que às vezes tu tem que tirar um pouco a emoção da ponta da caneta e dizer assim, não, vamos ser um pouco racional também com relação a isso. Tá, eu quero saber a tua experiência no núcleo jovem. Você é metido também nisso tudo. Você é metido na associação comercial, núcleo jovem. O que tem nessas andanças aí? Na verdade, em 2003, a gente verificou que o núcleo jovem dentro da cidade, ele não estava sendo estruturado pela associação empresarial. Então, a gente pegou essa bandeira, isso eu tinha 18, 19 anos, e assumimos isso, imagina, 18, 19 anos, tu chegar numa CDL, bater numa SIC, bater no Sebrae e dizer assim, não, eu quero formar um núcleo de jovens empresários aqui em Criciúma. Só não era pra dizer, então, vai. Não, então assim, o que esse guri aqui tá querendo fazer aqui? Vaza, vai. Não. E aí eu acho que um pouco do que eu tive, assim, que eu consegui crescer na vida foi resiliência, entendeu? E dizer assim, não, botei isso como meta, eu vou fazer isso acontecer. E até a gente chama de teimosia, né? Teimosia. É uma palavra bonita para chamar de teimoso, né? Eu sou teimoso. Então, durante esse tempo aí, as pessoas começaram a entender que realmente fazia sentido aquilo que eu falava. Que a juventude realmente precisava começar a fazer parte da gestão, começava a precisar se envolver nas entidades de classe, até para poder ter a renovação e oxigenação natural desse processo. E aí começaram a me dar espaço, a gente começou a ter área para fazer reuniões. E graças a Deus a AGE hoje, que é a Associação de Jovens Empreendedores, está super estruturada, né? Tem vida própria? Tem vida própria, tem CNPJ próprio, tem um local dentro da SIC muito especial, que tem biblioteca, tem toda uma estrutura para atender esses jovens empresários e na verdade, o futuro da própria entidade, né? A gente pega hoje o Edinho Castanhel, filho do Edio, que já vem do movimento há muitos anos, participando do movimento associativista. Então, tu vê que esse ciclo acaba se renovando e acho que isso é extremamente importante. E hoje você ocupa algum papel de inovação na associação? Hoje eu estou como diretor de inovação da SIC, né? Hoje eu sou diretor da... O que você tem que fazer? Trazer coisas novas, incentivar projetos? Basicamente, a gente tem 3 pilares que a gente está trabalhando hoje de inovação na SIC. Um é trazer novas soluções empresariais de modo inteligente para dentro da entidade. Então, assim, fazer interação online entre as plataformas e fazer com que isso gere resultado para o associado. Outro link que nós estamos fazendo é a estrutura de capital anjo, na verdade, dentro da SIC. Então, nós estamos pegando alguns empresários que têm interesse em investir em startups. O anjo é o cara que bota dinheiro no novo negócio. Basicamente isso? Basicamente isso. Por que a nossa cultura no Brasil não é tão forte? E o americano tem isso mais forte nele, Mário? Eu acho que... Primeiro que tem uma questão de impostos do americano que é importante. Eles conseguem abater muito do imposto de renda. Quando eles investem em empresas anjo, é isso? Quando eles investem nesse tipo de empresa e colocam dinheiro na universidade. Tá? Então, por outro lado, eles conseguem ver o retorno desse investimento também. Então, eles são muito pragmáticos. E acaba que o pragmatismo do empresário é colocado dentro de todo o sistema educacional e dentro das startups também. Então, ele consegue ver aquele dinheiro, de certa maneira, tendo retorno para a sociedade. Sendo ele retorno financeiro ou sendo ele retorno de impacto social especificamente. Mas o que falta para o Brasil muitas vezes é mensurar, colocar realmente em dados e mostrar o quanto que está sendo aplicado e o quanto que está dando de retorno sobre aquele investimento. Até para o empresário se sentir cada vez mais motivado a aplicar mais recursos. É muito boca a boca também, mano. Se eu, como empresário, vou lá e coloco, eu chamo meu amigo para colocar, que chamo outro amigo para colocar. Vamos embora, vamos junto, né? E vamos junto, entendeu? E aí, essa cultura existe lá também. E eu acho que a gente tem que difundir um pouco mais essa cultura aqui, de assim, não, vamos nos unir mais como empresários e vamos olhar a sociedade, porque é da sociedade que vai sair o nosso bem mais precioso, que é capital humano, para o crescimento das nossas empresas. Então, na verdade, é sinérgico, né? Se tu pensar ali na frente, as duas coisas estão altamente correlacionadas. Quem pensa muito só no core business, na última linha, no resultado operacional, e deixa de olhar de maneira holística, olhar esse todo, acaba que
daqui a pouco sai uma nova empresa nessa área de disrupção, que a gente tanto fala inovação, passa por cima, a pessoa nem sabe... Ele nem viu o que aconteceu. Ele nem viu o que aconteceu, ele só viu que o negócio mudou e que ele está fora do mercado, tem gente se perguntando até hoje. Quem não viu o que aconteceu, passou essa entrevista por cima e todo mundo está em casa. Acabou. Acabou, cara. Tem alguma empresa que eu não citei que você está metido? Tem... Tem mais algum negócio? Eu tenho a empresa de pastilha também, que é a Mouth Decor. Daí você presta serviço para cerâmica, é isso? Você vende produto para cerâmica? Vendo alguns produtos para cerâmica e a gente trabalha com importação de algumas pastilhas. Tem a Eva, tem a DYKM, e estou na MG5, que é a holding da família Eliane hoje também. Só isso, tá bom? Por hoje é só. Por hoje é só? Mário, obrigado pela presença. Sempre um prazer, meu bruxo, conversar com você. Muito obrigado, mano. Se você gostou dessa entrevista, pegou pela metade, só um fragmento dela, vai lá no YouTube, o Manos Talk Show, que você vai poder assistir na íntegra. E não esqueça de uma coisa, investindo bem ou não, tendo várias empresas ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse, pequenos preços, grandes amigos.